Bom, eu vou falar aqui sobre Boxplot, sobre a construção do Boxplot, tá? Como foi visto já, você faz a análise, fez a análise, você tira o primeiro quartil, mediana, que é o segundo quartil, terceiro quartil, já calcula limite, aí você já pode calcular limite inferior ou superior, e aí montar o seu Boxplot, tá? Primeiro passo, né? A gente precisa ver ali quais são os dados que a gente tem registrados, né? Então a gente tem ali o nosso primeiro quartil, segundo quartil, quartil 3. Eu já calculei aqui limite inferior e limite superior, tá? Mas a gente recalcula aqui rapidão que é tranquilo. Vamos supor, isso aqui são dados que eu peguei arbitrariamente para a gente poder fazer essa análise de uma forma mais tranquila. Primeira coisa, o que a gente precisa entender é que para construir o Boxplot a gente precisa dessas medidas e a gente precisa também da nossa distância interquartil. O que é a distância interquartil? Eu vou pegar o meu Q3 menos o meu Q1 e isso daqui vai me dar a minha distância interquartil, tá? Fazendo essa distância interquartil, a gente já tem um valor que a gente vai usar para calcular o limite inferior e superior. A primeira coisa que a gente vai fazer é a caixa, né? Mantendo a proporção ali, mais ou menos, né? Para ter uma ideia de proporção, mas o software vai fazer por você. O R ou o Python que você estiver usando, o Excel, vai fazer por você. Mas se for fazer na prova, tranquilamente você faz na mão mantendo as proporções. Primeiro quartil, a gente começa analisando quando ele está na vertical, que é o jeito que a gente está fazendo aqui. Você pode fazer na vertical, pode fazer na horizontal, tá? Eu vou fazer na vertical. A ideia é a mesma. A gente começa sempre de baixo para cima, e no caso do Boxplot ser deitado, começa da esquerda para a direita. Não tem diferença nenhuma. Primeiro quartil. Primeiro quartil vai ser a primeira borda da caixa de baixo ali, a primeira borda de baixo da caixa. Então, o nosso Q1 vai valer 30. Eu vou colocar por fora aqui, não vou colocar o gráfico escala nada, é só para a gente entender, tá? Segundo quartil, 80. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, tá? 80. Então já temos o nosso primeiro quartil, tá aqui embaixo, Q1, e aqui o nosso Q2, que é igual a mediana, beleza? Terceiro quartil, 105. Tá ali em cima já, a gente já tirou isso aqui lá do nosso conjunto de dados, o nosso Q3. Já fechamos a caixa do nosso Boxplot, Q1, Q2 e Q3, beleza? O que é o limite inferior e o que é o limite superior? Já falei na outra aula, mas eu vou repetir, tá? O limite inferior, ele é o limite máximo, o tracejado ali, até onde você vai poder colocar a barrinha do teu Boxplot. Os valores que estiverem abaixo dele, ele vai ser o que vai definir para você aonde começam os seus outliers para baixo, e o limite superior vai definir aonde começam os seus outliers para cima. Então, no nosso caso aqui, já foi calculado o limite inferior, ele é menos 82,5. Ou pode ser uma linha, tá? Aqui. E vai lá até o menos 82, menos 82,5. Esse daqui é o nosso limite inferior, tá? Limite inferior. Na parte de cima, limite superior, aqui, 200 de limite, né, superior, 217,5. O nosso maior valor observado é esse cara aqui, ó, 225. O nosso limite superior está no 217, que está aqui. Como o nosso maior valor observado foi o 225, ele vai estar, vamos pensar mais ou menos aqui, ó, onde eu estou fazendo essa bolinha verde. Esse cara, ele já é o nosso outlier. Então, o que acontece? Essa barrinha aqui, ela poderia ir até lá em cima, chegar aqui no nosso outlier? Não. Por quê? Porque ela ia extrapolar o nosso limite superior. E deixa eu mostrar aqui só como é que calcula esse limite superior e o limite inferior, para não ficar dúvida.
no nosso caso aqui, ó, eu tenho o limite, o meu Q1 menos o meu Q3 menos o meu Q1 vai dar quanto aqui, ó? Vai dar 105 menos 30. Isso aqui é 75. Para fazer essa continha é bem tranquilo. Para fazer a continha é bem tranquilo. Por quê? O limite superior, a gente vai pegar o valor do nosso, o limite superior, tá? Superior. Vai pegar o nosso Q3 mais, porque é superior, é para cima, tá? O nosso Q3 mais 1,5 vezes o nosso intervalo interquartil, que no nosso caso lá, 75, vezes 75. Isso daqui vai dar o nosso valor lá de cima, que é o 217,5. 217,5. E o limite inferior, ele vai ser o Q1 menos, porque é abaixo do limite inferior. A formulazinha ela é igual, só muda o sinal e o quartil que você está usando, vezes o intervalo interquartil, que é 75. Isso daqui vai ser igual ao nosso menos 82,5. Beleza? Fechou? Então, só para recapitular, a gente tem na montagem do boxplot Q1, Q2 e Q3, calcula o intervalo interquartil, o terceiro menos o primeiro, fez a continha, pega esse valor aqui do interquartil que vai sair e usa para calcular o limite superior e usa para calcular o limite inferior. Beleza? Bom, fechando então essa explicação, bem tranquilo na hora da gente fazer a construção do boxplot na mão, o que vai precisar na hora de fazer, né? Recapitulando da outra aula. Coloca os dados ordenados, então do menor para o maior, faz a tabela de distribuição de frequência, faz toda aquele estudo que tem antes, aí com base nos dados que você tem, você vai conseguir tirar primeiro quartil, segundo quartil, primeiro quartil, mediano ou segundo quartil, terceiro quartil, fazer os cálculos e fazer esse boxplot na mão. Por que que a gente faz o boxplot na mão? Na hora de você fazer uma prova, é perfeitamente possível de ser pedido em prova. Já está aqui uma forma de você fazer bem tranquilo, sim. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá? E já encaminha para os colegas aí, que você sabe que pode precisar entender um pouco mais desse gráfico que é tão importante na hora da gente fazer uma das nossas primeiras análises ali, que é a parte de análise descritiva dos dados. Fechou? Forte abraço, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal.